Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência ao estudo dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, nos conectamos ao nosso Pai Criador, que nos oportuniza todos os dias com um novo dia, com um recomeço, para que possamos trilhar a nossa caminhada, a nossa jornada, confiantes na tua misericórdia, na tua grandeza, de Pai amoroso, que nos concede sempre a oportunidade do recomeço. Também nos deixou o teu Filho amado, o Mestre Jesus, esse nosso irmão maior, que nos inspira também com teu Evangelho, a cartilha do amor, que nos direciona, que nos conduz sempre e nos guia para a nossa transformação moral, para a nossa renovação, para a nossa busca constante das virtudes que nos falta, para que possamos alcançar essa plenitude do nosso crescimento espiritual, que nos traz um direcionamento para o nosso propósito de vida, nos inspirando a compartilhar com o nosso próximo toda essa amorosidade, todo esse exemplo de grandeza que ele nos trouxe. E assim vamos nos fortalecendo, vamos aprendendo, vamos nos educando a cada dia a sermos melhores do que ontem. E assim, nessa alegria, vamos dando início ao nosso estudo dessa semana. Estamos no livro dos Espíritos, no terceiro livro, falando sobre as leis morais. E nesse capítulo número 12, nós estamos falando sobre a perfeição moral, sobre as virtudes e os vícios, nesse item número 1. Já estamos dando prosseguimento, já falamos muito sobre a virtude nessas semanas anteriores, e hoje vamos falar especialmente sobre a questão número 897. Essa questão ela vai nos trazer reflexões sobre o fazer o bem, Então, essa questão ela vai nos direcionando no desenvolvimento das nossas virtudes, na questão de fazer o bem. Então, os espíritos eles vão tratar dessa diferença entre fazer o bem com interesse, aquele que espera uma recompensa na vida futura, e também vai falar melhorar a si mesmo, visando a Deus. Então, esses comentários eles vão explicar que não é egoísmo nós querermos progredir para nos aproximar de Deus. Então, a dificuldade está quando nós temos o egoísmo, de calcular as recompensas materiais ou da vida futura quando a gente faz uma boa ação, porque aí tem um interesse. Então, ele vai falar aqui nessa questão que a verdadeira caridade é aquela desinteressada e a melhora pessoal, que visa um fim elevado, Esse fim espiritual que nós temos para a nossa renovação, para desenvolver as virtudes. Isso sim é meritório quando nós praticamos uma boa ação.
Então, ele vai falar desses esforços, da prática da caridade e do desenvolvimento das virtudes que nos falta. Então, vamos aqui agora, né, fazer a leitura da questão número 897, para que a gente possa entender o que Kardec está perguntando. Aliás, o que ele pergunta aqui é um reforço, né? Até das perguntas anteriores, que vai falar qual é a mais meritória, né, de todas as virtudes, que está falando aqui no sacrifício do interesse pessoal, em fazer a caridade, né, sem segunda intenção, que a virtude mais, né, fortalecida e mais meritória é aquela caridade que a gente faz sem interesse. A caridade é desinteressada, aquela que parte do nosso princípio de ajudar o próximo, de olhar o próximo como irmão, de ter compaixão por aquele que, né, que necessita, seja de qualquer caridade, seja da caridade material e da caridade moral também, né? Porque muitas vezes a gente acha que a caridade, né, aquela que mais aparece, é a que a gente faz de forma material, mas muitas vezes a maior caridade é a caridade moral, né? Então nós vamos ver aqui no início desse capítulo da perfeição moral esse desenvolvimento aqui das virtudes. Então, nós estamos aqui, nós reencarnamos para um propósito de vida, né? E esse propósito de vida, enquanto espíritos, é progredir, é desenvolver o nosso lado ser, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos adiantando espiritualmente, nós vamos desmaterializando essa nossa condição de buscar sempre o lado material. E o nosso objetivo maior, enquanto espírito, é progredir esse ser espiritual. Então, esse desenvolvimento das virtudes é o que nos leva. E a nossa transformação moral é o que impulsiona nós nesse progresso. E nessa vida futura, que é uma consequência. Então, à medida que nós vamos, né, desmaterializando essa nossa maneira de buscar a compreensão, que nós vamos promovendo esse exercício, né, de desenvolver e nos desapegarmos das coisas materiais, a gente vai desenvolvendo esse nosso lado ser espiritual. Então, nós vamos ali desenvolvendo a paciência, a tolerância, a resignação. Nós vamos deixando o nosso interesse pessoal de lado e vamos nos envolvendo em questões mais coletivas. Então, o futuro, né, da humanidade está atrelado nesse compartilhamento, né, do bem-estar coletivo, do bem-estar geral. E para isso nós temos que desenvolver as nossas virtudes para que a gente deixe o nosso interesse pessoal de lado, né? E nós todos, como numa humanidade, possamos olhar sempre ao lado e perceber a necessidade do outro, e assim nós também vamos caminhando para alcançarmos, né, a nossa vida futura. Então vamos ver aqui, vamos fazer a leitura dessa questão, que ela tem 2 subitens, e depois a gente vai finalizar com um comentário, que é exatamente esse início, né, que a gente já teve aí uma boa compreensão qual é o referencial para essa questão. Então, Kardec pergunta na questão 897. Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que seja levado em conta na outra vida, e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento. Então, ele está perguntando aqui, a gente fazer o bem tendo interesse na vida futura, né? Esse pensamento, ele é repreensível? E eles respondem:
É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, de forma desinteressada. Então, aqui ele vai explicando para a gente que fazer o bem é necessário, mas esse fazer o bem, ele tem que ser de forma desinteressada. Aqui ele está falando, né, dessa nossa condição, fazer o bem sem a segunda intenção, porque isso sim é meritório. Agora, quando a gente faz o bem com segunda intenção, né, isso não é uma forma saudável para o nosso desenvolvimento moral. E vamos finalizar com a leitura dos 2 últimos itens para que a gente possa concluir toda essa questão. Então, tem o item A que Kardec continua perguntando, né? Ele continua ali querendo saber mais sobre a mesma pergunta. Mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa dessa vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar na prática que com a prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Ele fala que não, né? Não. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não pelo impulso doador natural do coração. E ele continua perguntando, no item B. Não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de corrigir os seus próprios defeitos? Concebemos que fazer o bem com pensamento de que não seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? E eles respondem não. Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridosos. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma das suas boas ações na outra vida, ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo que se deve ter em vista. Então, aqui, né, no contexto geral dessa questão, né, o que nós podemos comentar? Porque ele vem lá com o item A e o item B. Né, ele vem falando ali de 2 motivos bem distintos. Então, os espíritos aqui, eles estão nos esclarecendo que o egoísmo, né, consiste em calcular os méritos de uma boa ação para ganho próprio, terreno ou futuro, né? Então, aí reside o egoísmo. Quando a gente faz alguma coisa, alguma caridade, faz alguma coisa em favor do próximo, com esse interesse egoísta, visando, né, um progresso terreno aqui ou um progresso futuro. Mas ele ressalta que enquanto o desejo de progredir e se aproximar de Deus é um fim nobre e necessário para a evolução. Então ele vem falando aqui, né, dessa condição que nos impulsiona nesse progresso individual, na nossa transformação moral, no nosso desejo de se melhorar, de progredir para se aproximar de Deus. Não, que isso é meritório, esse é o nosso fim, né? Se aproximar de Deus, então a gente caminha desenvolvendo as virtudes para que a gente se aproxime de Deus e a gente vai aos poucos, né? Cada um no seu tempo, tendo essa compreensão. Então, muitas vezes a gente começa fazendo caridade de uma forma assim mais
automática, né? Num piloto automático. E à medida que o espírito vai tendo a compreensão, que ele vai vendo qual é o propósito de vida, quais são os reais motivos, né? Que vai fazer ele se iluminar, crescer, evoluir, essa transformação moral, essa compreensão de que somos todos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai, que estamos aqui numa tarefa evolutiva, numa jornada educativa, para que possamos olhar, né, olhar com mais profundidade para o nosso próximo. Então, para que a gente chegue nesse patamar, a gente vai ter que, isso vai acontecendo paulatinamente, gradativamente. A gente não sai de um estado de inferioridade para um estágio de maior entendimento de um dia para o outro, né? Então, é por isso que a gente vem nesse processo constante de aprendizado. Então, ele vai falar dessa caridade desinteressada. O bem, né, deve ser feito de forma caridosa e desinteressada, sem pensar numa paga, o que eu vou ganhar em troca. Então, a prática do bem e a busca pela perfeição são um caminho para se aproximar de Deus. E não há mal nenhum em querer isso. Afinal, esse é o nosso propósito de vida espiritual, caminhar até Deus. É por isso que nós vamos tendo, né, essa compreensão das virtudes que nos falta e vamos buscando, através dos nossos esforços individuais, essas virtudes, né? Então, isso é o nosso propósito, se aproximar de Deus, né? Então, a ação de fazer o bem, ela é louvável, mas a motivação que está por trás dela, que é o mais importante, se é uma motivação egoísta ou altruísta, é isso que vai definir o valor moral dessa atitude. Então, aqui nós estamos falando, né, desse autoaperfeiçoamento. Melhorar-se para aproximar-se de Deus é a maior das buscas, né? E nós não podemos buscar, nos deixar perder, né? Em fazer a caridade por esse egoísmo visando essas recompensas, porque o nosso objetivo é se melhorar, é nos transformar, é nos renovar para que possamos nos aproximar de Deus, né? Porque essa centelha divina, essa lei do amor, ela está inscrita dentro de nós. E para que nós possamos ser felizes, né, essa felicidade espiritual, essa vida futura, nós precisamos desenvolver essa lei do amor, porque sem isso a gente não alcança, né, essa proximidade com Deus. Então, nós estamos buscando esse crescimento espiritual. E o caminho desse processo, né, desse progresso, envolve a prática do bem ao próximo como essa reforma íntima, né? Sem segundas intenções para se aproximar de Deus. Então, essa questão ela vai trazendo essas reflexões. Então, que nós possamos realmente entender qual é o nosso propósito de vida, qual é essa nossa busca, né? O que vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus para que a gente desenvolva essa lei de amor, né? A aquisição dessas virtudes, essa plenitude que nós esperamos. Então, desejo que essas reflexões possam, né, alcançar a todos que aqui estiveram juntos, né, conosco nesse estudo, e que a gente sempre busque em Jesus, né, como nosso modelo, nosso guia, que nós buscamos através dele, né, a desenvolver essas virtudes que ainda nos faltam. Uma excelente semana a todos. Que assim seja.